se você não sabe o que é, você será qualquer coisa que digam. Eu venho de uma família matriarcal. São mulheres, a maioria delas mãe em carreira solo, né, como dizem. Minha mãe, como as outras mulheres da minha família, são mulheres, são empregadas domésticas, trabalham anos com esse trabalho e não puderam ter uma formação continuada ou até terminar o ensino médio. Elas não têm ensino médio. Então, estudar, seguir a profissão de historiadora, ser professora, foi toda uma grande realização para mim, porque faço com muito amor. É mesmo uma paixão, a historiografia e o ensino de história, mas minha mãe também é muito feliz com toda essa trajetória que eu fui seguindo dentro da história enquanto professora. Minha família é composta a maioria por mulheres, são pessoas negras. Moramos todos no bairro do Alto São Miguel, em Abreu Lima. É uma família enorme, são muitos. Débora, eu queria saber se você se lembra da sua infância e de flashes de sua mãe ou suas tias saindo para trabalhar e o que você sentia naquele momento? Saudade. Na minha infância, elas não voltavam para casa todos os dias. Elas ficavam a semana inteira, como transformadora de situação social. Claro que ainda tem todos os entraves, mas ela sempre disse que ocupar esses espaços, ter essas formações, daria asas para a gente. Proporcionaria lugares onde ela nunca esteve. Você fez uma opção por estudar História e continua com o seu mestrado. E eu lhe pergunto, que momento é esse que a gente está vivendo, em que local o negro se coloca, ou como ele é visto, se há transformações, e também uma reflexão importante que eu gostaria que você fizesse com relação ao papel da empregada doméstica. E eu acho que você tem um olhar diferenciado para tudo isso, né? Mas porque é um lugar habitado por mulheres negras, que são a base da pirâmide social. Então, é um lugar ocupado para pessoas que foram, de certa forma, excluídas dos processos escolares. Então, isso também conta muito sobre o que é essa sociedade brasileira. E o seu processo de exclusão, né? A gente vê um governo excludente e não inclusivo. E tudo isso perpetua no cotidiano das mulheres. A história das mulheres, a história dessas mulheres negras, das empregadas domésticas ou das babás, é uma história antiga, né? E não é do ontem, é uma história secular, que fala justamente desse lugar que é colocado das mulheres negras, essa terceirização que algumas pessoas fazem dos filhos, e elas ocupam esse lugar. E que quando é um trabalho necessário, ela é vista como um lugar, para ocupar esse espaço fundamental. Mas o que a gente fica conversando, eu e minha mãe, essas mulheres negras, é sobre as histórias que elas também ouvem no transporte coletivo. De como muitas vezes essas mulheres elas são desrespeitadas. Elas são tratadas de formas pejorativas. Ou, você serve para isso, você cumpre essa função e pronto, você não discuta. Há na cabeça de algumas pessoas ainda, da classe média, da branquitude, ainda bem que não são todas, mas ainda há essas pessoas, que acham que essa mulher também, muitas vezes, é um escravo moderno, ou coloca elas nessa condição de escravo moderno. Conviver com a profissão da empregada doméstica, porque a gente viu a maioria das mulheres da nossa família ocupando essa função. Por que era difícil? Elas são mulheres negras, pobres, e se você vê um estudo da história das empregadas domésticas no Brasil, a grande maioria delas são mulheres negras e pobres. Minha mãe, por exemplo, é nascida na década de 70, então era uma condição para ela trabalhar muito cedo, né? Eu agradeço bastante você ter recebido a gente, porque esse é um momento especialíssimo, né? Eu não sei se você se sente confortável em comentar, mas esse episódio recente, envolvendo uma mulher branca que negligenciou uma criança negra, filha de empregada doméstica,
De que forma isso repercutiu em você ou causou algum tipo de sentimento? Quando eu vi a história de Miguel, e é fundamental pedir justiça por Miguel, quando eu vi a história de Miguel, eu também vi a minha história. E quantas casas, e quantas dessas casas eu também já não fui. E várias vezes minha mãe não pôde me deixar com alguém, e eu tive que estar com ela. Foi muito doloroso ver essa história. E como ela está sendo conduzida, ainda é muito dolorosa. Você vê a força de Mirth pela justiça e como a sociedade brasileira trata essas questões, né? Porque a história dele também é uma história minha, como uma criança que habitou esse espaço, sabe? De uma criança que teve uma mãe negra que precisava trabalhar para sustentar esse filho. É uma história muito triste. E que mostra não só a questão racial, mas também mostra uma injustiça social e injustiça pela própria jurisprudência, de como trata o caso, né? Acho que está mais na hora de fazer essa discussão, né? Sobre como tratar essas pessoas. São pessoas que merecem respeito e igual dignidade. Débora, você já começa a ver uma transformação do pensamento crítico da sua família após seus conhecimentos adquiridos? Sim. Comecei a conversar muito com eles sobre história, sobre lugares que eles ocupam, sobre direitos e deveres. E costumo dizer para eles uma frase de historiador que se você não sabe o que é, você será qualquer coisa que digam. Então eles precisam saber quem são. E independente do lugar onde estejam, eles precisam cobrar esse respeito, essa igualdade. Seja de lá quem for. E aí isso tornou-se ainda mais forte para elas. E elas têm se colocado assim, sou uma mulher pobre, sou uma mulher negra, sou empregada doméstica, mas mereço essa dignidade.